Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal Dialogando. E hoje o tema do nosso vídeo é planejamento de carreira. Mas antes de iniciarmos, eu quero te fazer um pedido. Se você ainda não está inscrito no Dialogando, faça já a sua inscrição e compartilhe o link com um amigo. Eu te espero. Vai lá. É muito importante para que o nosso conteúdo chegue para aqueles que precisam. Esse é o objetivo do Dialogando, esse é o meu objetivo pessoal. Aqui, esse canal é exatamente para compartilhar conhecimento, vivências e crescermos juntos. Então, considerações feitas, vamos direto ao ponto. Vamos falar sobre posicionamento profissional e empregabilidade. Sim, no final desse vídeo, nós precisamos pensar sobre a nossa carreira, planejar com estratégia as ações para chegar onde almejamos. Entender que você é a pessoa mais interessada, ou deveria ser, no seu próprio desenvolvimento na carreira. Nós precisamos fortalecer a marca pessoal estrategicamente para ser bem sucedido nos processos seletivos e em novos negócios. E para isso, é importante se atualizar usando ferramentas atuais, como o LinkedIn. Muitas pessoas, parece brincadeira, mas ainda existem muitas pessoas que não conhecem o LinkedIn. E isso não é vergonha, porque eu estou aqui exatamente para compartilhar. Para quem não conhece o LinkedIn, ele funciona como uma rede social. É bem parecida com os outros, mas tem um diferencial, porque é focado em carreira, em empregabilidade, negócios, networking, parcerias profissionais. Então, se você ainda não está cadastrado no LinkedIn, faça já o seu cadastro. Porém, não basta ter apenas lá o cadastro ativo, né? Feito o cadastro realizado. É necessário interagir, agir, manter ativo o seu cadastro, trabalhar ali com consciência. Por que o LinkedIn é essencial? Simplesmente porque o LinkedIn é a principal rede profissional do mercado. Então, as grandes empresas estão nessa plataforma. Os grandes caça-talentos estão nessa plataforma. Então, o LinkedIn ele funciona como um currículo online, uma vitrine profissional. E os recrutadores, eles usam o LinkedIn para buscar esses talentos, para trazer aquela pessoa com características específicas e potencial para aderir ao bom perfil que a vaga oferece. Então, para a gente ter um bom perfil no LinkedIn, a primeira coisa é uma boa foto. Não adianta pegar uma foto de bermuda, uma foto de corpo inteiro, não. Tem que ter uma luz adequada, ficar bem maquiada quando for mulher, barba bem feita, porque são essas coisas que vão fazer o diferencial, a sua apresentação. E quando você for se escrever lá sobre você, o que você faz, a sua área de atuação, seja específico. Isso também é muito importante. E tem a parte do cadastro que fala sobre você. Então, você também vai colocar ali suas habilidades, suas experiências, suas competências, né, suas passagens nas empresas. Assim, as competências você também pode digitar, como também elas vão ser atualizadas automaticamente quando você faz ali a atualização do cadastro de empresas, de experiências profissionais e de treinamentos, congressos. Isso tudo vai automaticamente ser oferecido pela plataforma. Ou você também pode ir lá e buscar na lista para fazer essa... com os cursos e essas experiências atualizadas, as suas competências também estarão atualizadas, né? Mas, além das competências, é super importante você ter recomendações no seu perfil. E o que é uma recomendação? É um tipo de um depoimento que um profissional que já trabalhou com você, ele coloca ali, registra na sua página, falando dos seus pontos fortes, identificados por outro profissional no dia a dia de trabalho. E isso é muito agregador ao seu perfil, te dá autoridade, mostra quais são o olhar daquele que trabalhou com você, seja um parceiro, seja um líder ou um liderado. Então, usar a plataforma também é importante para se conectar com outros profissionais, principalmente se você deseja migrar para outra área. Exemplo, você trabalha com vendas, mas você quer ir para o RH. É o seu sonho trabalhar dentro do RH. Então, você tem que se aproximar desses profissionais, acompanhar as suas postagens, acompanhar os eventos, porque há muitos eventos online. É uma forma de aprender
e criar o seu próprio repertório. Interagir com os conteúdos que são relevantes. Então, você precisa estar atento também dentro do LinkedIn para você se posicionar, também fazer comentários coerentes. Não é só gostei, legal, muito bom. Você não precisa fazer um textão, mas você precisa colocar ali o seu ponto de vista. Isso também marca a sua presença na plataforma. E é incrível ler os comentários. Eu, particularmente, amo, porque eles trazem situações que talvez ainda não tínhamos percebido. Traz um problema, traz algo para o diálogo que talvez você ainda não tinha percebido por um outro olhar. Então, é muito importante você contribuir também nas conversas do LinkedIn, porque existe uma troca real. Então, para você ter um perfil relevante, é necessário se posicionar, né? Se posicionar é se colocar, fazer, se mostrar. Então, não perca a oportunidade de fazer isso, né? Porque para o seu desenvolvimento profissional, quanto mais você pratica, mais você se sente à vontade para fazer. É lógico que o diálogo tem que ser respeitoso e com esse objetivo aí de crescimento, contribuir, não para ofender ou para trazer provocações no sentido de antiprofissional, antiético. Então, isso é um grande ponto que tem que ser relembrado. Outra coisa que ajuda bastante no seu perfil, para te dar relevância e autoridade, é publicar os aprendizados, os projetos, conquistas, participação em eventos, conclusão de um curso, uma palestra que você foi, treinamento que você participou, seja dentro da sua empresa ou eventos também fora. Isso é importante. Seguir as empresas que você tem interesse, as grandes empresas que estão no mercado e ficar de olho nas oportunidades, o movimento da rede, os temas que estão em alta, as abordagens que estão chamando a atenção na rede, que as pessoas estão comentando, compartilhando, os resultados de pesquisas, eventos e vagas, porque tudo isso vai passando ali nessa rede. Então, você filtra o que é mais interessante para você. Então, o LinkedIn não é só para procurar emprego. Erra quem pensa assim. É para construir uma reputação profissional. Então, vamos usar isso de forma consciente. O segundo ponto que nós vamos tocar aqui é a preparação para a entrevista. É um tema que assusta muitas pessoas, muitos candidatos, até mesmo aqueles que são acostumados, porque em um determinado momento, até o recrutador, ele senta do outro lado e ele passa por entrevista e esse nervosismo é normal. Então, relaxe, é só se preparar para não ficar perdido na hora. E são essas dicas que eu vou passar para você agora. Fique atento, porque são coisas simples, mas valiosas. O que normalmente nos atrapalha numa entrevista é o nervosismo, a ansiedade. Então é bom, parece besteira, faz aquele exercício respiratório, porque vai te tranquilizar um pouquinho antes de entrar. Pesquisa sobre a empresa e sobre a vaga. Quando você se candidata, você já sabe qual é a empresa, né? Então já tem ali alguma relação com essa empresa, ou já conhece alguma coisa. Mas quando você é chamado, é importante você ler sobre a empresa, entender, até ver se os seus valores estão alinhados com a cultura e o propósito dessa. Outro ponto também que é interessante e é importante você fazer é revisar o seu LinkedIn, já que ele é um currículo online, revisar também o seu currículo, né, as suas experiências profissionais, preparando exemplos práticos, suas experiências, os projetos e os resultados que você construiu ao longo aí da sua carreira, principalmente em relação à vaga que você vai concorrer. E durante a entrevista, gente, comunicação clara e objetiva. Não precisa ficar por aí tentando falar bonito, né? Linguagem coloquial, ela não é, vamos dizer assim, desrespeitosa. Você pode usar uma linguagem coloquial, mas não ser muito intimista, ter muita intimidade, falar palavrões, né? Essas coisinhas assim que no seu dia a dia talvez seja comum, mas para uma entrevista você não precisa usar uma linguagem, palavras tão rebuscadas ou tentar parecer um intelectual, mas também não precisa chegar ao nível de levar para uma conversa de bar, né, gente? Nada contra os frequentadores, mas a gente precisa entender que tem que ter um alinhamento, uma coerência nessa comunicação, porque a comunicação ela é verbal e não verbal.
Inclusive a sua apresentação para essa entrevista. Você tem que se preparar, cuidar do cabelo, cuidar da unha, da barba, ver se tá tudo direitinho para poder causar uma boa impressão e principalmente cheirosinho, né? Porque ninguém é obrigado a sentar numa sala fechada atendendo pessoas que não estão cheirosas. Isso não significa colocar ali perfume caro, roupas caras. É asseio. Então, Vânia, isso é óbvio, é claro. Não, não é óbvio e não é claro. E eu já falei em diversos vídeos. O óbvio precisa ser dito. Porque tem pessoas que não entendem se você não falar claramente. Tá bom? Então, essa é dica de ouro para você não ser reprovado logo de primeira. Existem algumas questões, perguntas, que elas podem aparecer de forma diferente, mas elas sempre vão constar nas entrevistas de emprego, que é falar sobre você, porque às vezes a pessoa quer falar sobre o que ela faz, ela não sabe falar sobre si, então trabalha isso, tem que falar sobre você, falar sobre os seus pontos fortes e os seus pontos em desenvolvimento, não venha com essa, eu não me lembro, eu não tenho, todo mundo tem pontos para melhorar, para se desenvolver. Não caia nesse erro de falar que eu não estou lembrando. Por isso que você trabalha, você se prepara para uma entrevista, porque você precisa pontuar os seus pontos de melhoria com firmeza. Olha, eu tenho isso que preciso melhorar, já estou trabalhando, já identifiquei, estou fazendo assim. É importante sinalizar. Meu pior defeito é ser perfeito, perfeccionista. Isso não cola, gente. Tá bom? Então, pontos de melhoria todo mundo tem. Você não nasceu pronto. E uma pessoa, ela vai se desenvolvendo até a morte. Então, querendo ou não, você tem os seus pontos de desenvolvimento. Então, pense neles antes de sentar na frente de um entrevistador. Tem mais duas perguntinhas que não falham. Por que devemos te contratar? Esteja preparado para responder. Onde você se vê no futuro? Aí é outro erro que acontece, que as pessoas ficam mudas. Se você não sabe o que você quer para você, imagine se você vai ter planejamento ou projetos para a empresa do outro. Então, pense nessa resposta. Por isso a preparação. Agora, não fique nervoso, porque a dica que eu vou deixar para vocês aqui para a gente finalizar essa parte é uma questão lógica. Se você seguir vamos dizer assim, esses passos, esse pensamento, você vai conseguir dar respostas que vão agradar, ou pelo menos trazer uma certa satisfação para o seu entrevistador. Então, a dica é, faça da seguinte forma, use essa lógica, situação, ação, resultado. Toda pergunta você vai usar essa lógica, situação, ação, resultado. Então, é uma dica aí de gente especialista. Mas agora não dá pra gente ficar muito tempo no mesmo tema, tem um monte de coisas que a gente poderia estar trabalhando, mas realmente em um vídeo não dá pra pontuar tudo. Vá me chamar para mentoria. Agora nós vamos falar sobre a última parte, assim, para esse vídeo, né? Que também é importante. Ela ficou por último, mas ela requer que você tenha atenção também para o que vai ser dito aqui agora. Todo profissional, ele tem uma marca pessoal, talvez ele não saiba, mas você precisa construir a sua marca pessoal, se você ainda não faz isso. Mas afinal, primeiro você precisa saber o que é a marca pessoal. É a imagem profissional que você constrói e transmite. É o que vai aparecer lá no registro de uma recomendação ou o que vão falar sobre você quando você não estiver presente na sala de reuniões. Então, é como você é lembrado. Como você se comunica, como você se posiciona. Isso tudo faz parte de uma marca pessoal. Marca pessoal é um conjunto de coisas. E eu vou citar aqui alguns elementos que compõem a marca pessoal de um profissional. Autoconhecimento são os seus valores, suas habilidades, seus interesses. Então, isso tudo conceitua também a sua marca pessoal. Ser coerente entre o discurso e a prática. Ética, responsabilidade profissional. A sua presença digital, ela é consciente, coerente, respeitosa. Você é uma Maria vai com as outras? Aquela pessoa que, sim, ou tem opinião própria. Então, tem que mostrar a sua marca pessoal na prática. Como? No seu comportamento no ambiente de trabalho, na sua comunicação em redes sociais, no seu relacionamento interpessoal e na sua postura diante de desafios.
Porque, gente, viver é desafiador. Todo mundo passa por problemas. E tem conflitos. Tem conflitos para resolver em casa, no trabalho, e nós precisamos ter consciência disso. Que é necessário aprender a lidar com esses conflitos para nós não adoecermos. E nem todo dia vai ser bom, mas todos os dias não podem ser maus. Isso é uma lição que nós precisamos aprender como profissionais. A NR1, ela está aí, não é à toa. Mas, voltando para o nosso tema, sobre posicionamento e marca, como você quer ser visto? Que tipo de profissional você quer ser reconhecido pelas pessoas? Responda, pense, responda. Eu vou te dar um tempinho para você fazer essa pergunta e responder para você mesmo. Parou para pensar? Que tipo de profissional eu quero ser? Como eu quero ser reconhecido? Então, foque e se posicione dessa forma. Não se esqueça, planejar a carreira é um processo contínuo. O mercado, ele valoriza profissionais preparados, estratégicos e autênticos. Autenticidade é tudo. LinkedIn, entrevistas, marca pessoal, tudo isso caminham juntos. E protagonismo da carreira é do próprio profissional. É sua responsabilidade. É uma responsabilidade que cada um de nós devemos carregar. Grave isso. Sua carreira não acontece por acaso. Ela é construída com escolhas, planejamento e atitude. O tempo é pouco, não vamos falar mais, vamos ficar por aqui, mas se você desejar saber mais sobre o nosso programa de preparação profissional e carreira e sobre as mentorias, faça contato conosco, será um prazer te atender, porque isso me inspira prazer em tocar nesses temas, falar, construir e desenvolver pessoas. Então, os diálogos também, eles constroem nossa marca pessoal, constroem nova visão, porque ele nos amplia, né, a visão de mundo. Então, estou à disposição, caso você queira marcar uma mentoria, tá bom? Não fiquem tristes, porque os vídeos terminaram, mas em maio nós voltaremos com as entrevistas no estúdio, com convidados que vão trazer histórias inspiradoras, vão trazer ideias para provocar o nosso raciocínio, botar a nossa mente para funcionar. E diálogos que constroem. Então, vamos construir juntos, nós vamos crescer juntos. Esse é o desejo e a missão do Dialogando. E eu conto com você para compartilhar o nosso canal, se inscrever no Dialogando, tanto no YouTube, também no Instagram e nas demais redes sociais. E uma novidade, nós também estamos com o podcast no Spotify. Então, faça já o seu cadastro. Não tem mais desculpa que você vai poder ouvir dirigindo, lavando louça, porque o conteúdo, ele é o mesmo. E é tão bom assistir quanto também só ouvir, né, os episódios. Então, na plataforma que for mais fácil para você, você vai ter acesso aos nossos conteúdos. E compartilhem muito, porque sempre tem alguém que precisa ou que quer sair de um ponto e se desenvolver. E eu estou aqui para isso. Então, eu conto com a ajuda de vocês em compartilhar esse canal, da mesma forma que vocês podem contar comigo para a mentoria. Deixem o seu like, faça a sua inscrição, deixe um comentário, uma proposta de tema, quando nós voltarmos para os vídeos, né? Quem sabe, e até mesmo os assuntos para nós levarmos para a mesa do nosso podcast. Porque a partir de maio, avisa aí, a partir de maio, podcast novamente no estúdio. Vamos ter diálogos na mesa novamente, a partir de maio. E você é meu convidado de honra. Vai lá, convide mais um amigo. Então, todas as terças-feiras, a inscrição é importante por isso, porque o próprio YouTube sinaliza que o nosso vídeo está subindo. Toda terça-feira, um vídeo novo com história inspiradora, projetos que agregam, diálogos que constroem, ideias que provocam e nos impulsiona, né, a sair do lugar. Então, às vezes pode ser difícil avançar, mas juntos
fica muito mais fácil, né? É tipo aquela frase que eu gosto muito e que a gente usa bastante aqui em casa. Família briga entre si e ataca em bloco. Então, quando a gente está em bloco, a gente fica mais forte. Então, junte-se a nós, junte-se ao nosso canal Dialogando, porque nós vamos furar a bolha e vamos avançar a alcançar os nossos objetivos. Não só os objetivos pessoais, mas também os objetivos profissionais. E empreender talvez seja um sonho, mas se você não tiver as ferramentas certas, tiver um apoio, a vontade de continuar, porque a vontade de desistir, ela vai bater. Mas você tem que ter a certeza de que é a constância que vai te dar o resultado que você espera. Mas nem sempre é fácil você ter constância quando as coisas não parecem fluir. Todo mundo passa por isso, todo empreendedor. Não é só você. Toda pessoa que quer mudar, parece que as dificuldades é só para ela. Então, eu estou usando como experiência própria. Venha conosco, compartilhe daquilo que nós no Dialogando temos para você, porque estamos falando de fatos reais, experiências reais. Os nossos diálogos, eles são francos, eles são objetivos e claros, porque nós não ficamos falando coisas que não vivemos, trazemos experiências concretas. E isso é muito importante para termos mais consciência e termos mais clareza, até mesmo para tomarmos as nossas próprias ações, né, decisões. E é isso. Desejo para vocês um final de mês maravilhoso e esse programa, essa série de vídeos, que ela possa ser muito proveitosa para você. E a partir de maio, aguardo vocês para estar comigo na mesa. Vídeo novo no canal com os nossos visitantes, com os nossos convidados, e vai ser divino. Será transformador cada experiência que será relatada ali na mesa. Aguardo vocês no próximo episódio. Um forte abraço. Até mais. Compartilhem o nosso canal, deixe o seu like e faça o seu comentário.